Olá, eu sou Júlia Messas von Gaal, sou fisioterapeuta osteopata da Iludicar e vim falar hoje um pouquinho sobre os benefícios da osteopatia no recém-nascido. O início da vida dos bebês já traz grandes desafios para eles. Eles têm que sair de um ambiente líquido, escuro, calmo e tranquilo para uma atmosfera onde ele precisa respirar o ar, ele precisa se adaptar à luminosidade, aos ruídos, aos sons, aos cheiros. E somado a isso, ainda podem acontecer algumas situações, como as tão temidas cólicas, que são horas e horas intermináveis de choro e angústia dos pais e dos bebês, ou até os refluxos, onde os pais ficam com medo e dormem com os bebês sentadinhos no colo para eles não regurgitarem e ter o perigo do sufocamento de noite. Todas essas questões e algumas outras são tão comuns no início da vida, e a boa notícia é que a osteopatia pode ajudar e muito nesses aspectos. Mas como a osteopatia entende que esses sintomas e essas questões podem acontecer no recém-nascido? Tanto no processo da gestação, como no processo do parto, ou até mesmo depois que o bebê nasceu, algumas questões podem acontecer. Por exemplo, um bebezinho que fica muito tempo sentado no útero da mãe ou numa posição transversal pode sofrer pressões constantes nas mesmas regiões do corpinho dele e isso gerar algumas tensões. No processo do parto, por exemplo, um parto mais prolongado, que precisa de fórceps ou até a ventosa, pode gerar muitas tensões também, que podem prejudicar a mobilidade de alguns ossinhos do crânio ou do corpinho do bebê. E no pós-parto, logo que o bebê nasceu, algumas questões são importantes de serem salientadas também. O uso excessivo de bebê conforto, de cadeirinhas, também podem gerar bastante pressão constante na cabecinha do bebê e gerar algumas questões de mobilidade. E às vezes também uma forma desajeitada de segurar o bebê, às vezes permitindo que a cabecinha dele fique um pouquinho solta e aquele balanço pode gerar alguma tensão também na base da cervical com a transição para a cabecinha do bebê. E a osteopatia traz uma gama de técnicas muito sutis e muito gentis que vão avaliar essa diminuição de mobilidade causada por essas tensões, e de forma muito suave, respeitando a fragilidade desses tecidos, permitir que essa mobilidade seja devolvida e as funções desses tecidos se exerçam normalmente, harmoniosamente. Por exemplo, para a gente entender de uma forma mais prática, um bebezinho que sofreu muita pressão nessa região do crânio aqui, na transição dessa cabecinha dele para a cervical. Essa região é uma região muito importante, de onde saem nervos, como o nervo vago, que ele é um nervo que inerva toda a parte digestiva, quase todo o aparelho digestivo. Então, uma disfunção, como a gente chama na osteopatia, dessa base craniana, pode gerar uma alteração do funcionamento desse nervo, não é nada patológico, mas é sim uma alteração funcional, pode prejudicar, por exemplo, a motilidade do intestino, gerando acúmulo de gases, por exemplo, e uma constipação. Nessa base também sai um nervo muito importante, que é o nervo hipoglosso, e ele controla toda a parte motora da língua, toda a musculatura que movimenta a língua. E a gente sabe que nesse início de vida, o aleitamento materno, muito importante, a língua tem uma função primordial. E se o bebezinho tiver alguma dificuldade no aleitamento materno, essa pode ser uma questão importante a ser trabalhada. Por isso é tão importante a gente avaliar essa base e trabalhar em conjunto com uma equipe multidisciplinar nesses casos também. Além disso, o nervo vago, ele também inerva o estômago. E as causas de refluxo, por exemplo, podem ter alguma relação com o mau funcionamento desse nervo, assim como uma tensão do diafragma, por exemplo, que vai ser um músculo muito importante na contenção do conteúdo gástrico nesse início de vida. De uma maneira geral, a osteopatia avalia e trata todas essas disfunções do corpinho do bebê, promovendo uma melhora de mobilidade desses tecidos, devolvendo essa função e proporcionando que ele se reorganize de uma forma natural. O nosso corpo tem uma capacidade incrível de autocura e nos bebês isso é muito evidente. Então o tratamento normalmente costuma ser rápido e as respostas muito boas mesmo nesses casos. Hoje foi só uma pinceladinha sobre um pouquinho dos benefícios da osteopatia nos recém-nascidos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente vai fazer outros vídeos e outros posts. Quem tiver algum interesse em algum tema específico, pode, por favor, colocar aí nos comentários que a gente vai providenciar logo mais. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada e até mais.